Eu fiquei com a casa e com a empresa. Ela só ficou com as bonecas. A voz do meu irmão Sebastião ecoou no escritório do advogado com tanta arrogância que me deu vontade de jogar algo na cabeça bem penteada dele. A família inteira caiu na risada, como se a minha herança fosse uma piada. Eu estava lá, de vestido preto simples, vendo meu irmão receber os aplausos enquanto todo mundo ignorava tudo que eu tinha feito nos últimos 10 anos. Meu nome é Anna Wells e tenho 32 anos. Nos últimos 10 anos, eu fui o braço forte da construtora da família, a Timber Brewing, em Portland, Oregon. Enquanto Sebastian só fazia festa na faculdade e depois passou os anos 20 viajando pelo mundo com o dinheiro do papai, eu trabalhava 80 horas por semana, fechava contratos, lidava com fornecedores e cuidava para que os trabalhadores recebessem em dia. Mas parecia que nada disso importava para ninguém naquela sala cheia de madeira cara. Ana sempre foi a princesinha do papai com a coleção de casinhas de boneca, disse minha tia Patrícia, secando os olhos com um lenço sem nenhuma lágrima. Pelo menos o Sebastian entende de negócios. Eu mordi a língua tão forte que senti gosto de sangue. Sebastian entender de negócios? O homem que nunca pisou em uma obra, que não sabia diferenciar uma viga de aço de uma tábua, que achava que margem de lucro era espaço para escrever no caderno. Mas fiquei calada, mãos no colo, porque já tinha aprendido que tentar me defender nessa família era como discutir com lobos. Sebastian ajeitou a gravata à cara e continuou. Imagino que a Ana pode brincar com os brinquedinhos dela enquanto eu cuido das responsabilidades de verdade. Papai sempre disse que a empresa precisava de liderança forte. O advogado, Sr. Harrison, pigarreou baixinho. Ele era um homem idoso, de olhos bondosos, que conhecia nossa família fazia décadas. Algo no jeito dele me fez endireitar a postura, com uma pontinha de esperança no peito. Na verdade, disse ele, a voz cortando a risada deles como faca na manteiga. A empresa nunca esteve no nome dele. O silêncio tomou a sala tão rápido que deu para ouvir o ar-condicionado. O rosto do Sebastian mudou de vitorioso para confuso num segundo. E eu senti algo quente e poderoso crescer dentro de mim. Depois de anos sendo ignorada e tratada como decepção, parecia que as coisas iam virar de um jeito que eles nem imaginavam. Crescer como a filha mais nova da família Wells me ensinou cedo que minha opinião não valia muito. Meu pai, Thomas Wells, era um homem durão que construiu a empresa do zero, começando só com um caminhão e algumas ferramentas. Minha mãe, Caroline, morreu quando eu tinha 12 anos, e eu tive que aprender a lidar sozinha com o mundo pesado das obras e das reuniões de negócios. Sebastian, 5 anos mais velho e sempre o queridinho, parecia ter o destino de grandeza nas mãos. Jogava futebol no colégio, namorava a rainha do baile e passou pela faculdade de administração com notas medianas que todo mundo fingia serem ótimas. Enquanto isso, eu passava minha adolescência nos canteiros de obra, aprendendo a diferença entre tipos de concreto e entendendo que fundação era mais importante do que acabamento bonito. Ana tem cabeça boa para números, meu pai costumava dizer para as pessoas, como se isso fosse só um truque bonitinho e não uma habilidade valiosa de negócios. Ela me mantém organizado. Mas era bem mais do que isso, e no fundo eu acho que ele sabia. Quando Sebastian terminou a faculdade e disse que queria se encontrar numa viagem de mochila pela Europa por um ano, fui eu quem assumiu a responsabilidade. Quando nosso maior cliente ameaçou cancelar um contrato de 1 milhão por causa de falhas na comunicação, fui eu quem salvou a relação. Quando quase perdemos 3 funcionários importantes para a concorrência, fui eu quem refez o plano de benefícios e convenceu eles a ficar. Aprendi a ler plantas arquitetônicas, entender leis de zoneamento e negociar com sindicatos. Eu podia chegar em qualquer obra nossa e em poucos minutos achar falhas de segurança, problemas de qualidade ou atraso no cronograma. Sebastian, por outro lado, só tinha visitado 2 obras na vida. E nas 2 vezes reclamou que o sapato dele tinha sujado. Sebastian vai assumir quando eu me aposentar, meu pai dizia nos encontros de família, e todos balançavam a cabeça aprovando. Ele tem o gene de liderança dos Wells. O que eles chamavam de liderança eu via como preguiça escondida atrás de charme. Sebastian até sabia agradar clientes em jantares caros, mas não sabia ler um contrato. Ficava elegante de terno e falava com confiança sobre sinergia e posicionamento de mercado, mas não fazia ideia de quanto custava levantar uma fundação ou erguer uma casa. Mesmo assim, eu continuava trabalhando. Resolvia problemas, controlava crises e fortalecia laços com fornecedores e parceiros.
Eu me convencia de que, um dia, minha dedicação seria reconhecida e a família veria o quanto eu tinha sacrificado pelo negócio que todos diziam amar. Olhando agora, sentada no escritório do advogado com todo mundo em silêncio encarando o Sr. Harrison, percebi que meu pai já tinha enxergado isso desde sempre. A dúvida era se ele tinha feito algo a respeito. Na noite em que meu pai morreu, 3 meses antes daquele momento no escritório do advogado, era eu quem segurava a mão dele no hospital. Sebastian estava em Miami, num congresso que provavelmente era mais férias do que trabalho. Quando ele voltou, o enterro já estava organizado. Você sempre foi minha mão direita todos esses anos, meu pai sussurrou num dos raros momentos de lucidez. Você entende esse negócio melhor do que qualquer um. Eu apertei a mão dele e disse para não se preocupar com o trabalho, que tudo ia ficar bem. Mas havia algo no olhar dele, um peso, como se quisesse falar mais. Ele não parava de olhar para a pasta de couro no canto do quarto, a mesma que nunca largava no expediente. Ana, disse-lhe bem baixinho, me fazendo inclinar para escutar. As bonecas, a coleção da sua avó. Não é só questão de sentimento. Na hora, achei que ele falava do valor emocional das peças antigas. A coleção de bonecas da minha avó tinha passado por gerações. Eu sempre achei aquelas bonecas meio estranhas, mas entendi a importância histórica delas. Eram peças lindas, algumas do século XIX, feitas por artesãos raríssimos. Mas agora, vendo o Sr. Harrison folhear os papéis com tanta calma, comecei a pensar se as palavras do meu pai não tinham mais camadas que eu não tinha percebido. A propriedade da empresa, exigiu Sebastian, a voz dele tremendo um pouco. O que você quer dizer com nunca esteve no nome dele? O Sr. Harrison ajeitou os óculos e puxou uma pasta grossa. Seu pai transferiu a Timbermere Brewen para Ana há 5 anos. Desde então, ela é a dona legal da empresa. Mas a transição foi mantida em sigilo a pedido do Sr. Wells. O ar da sala ficou pesado. Eu sentia meu coração batendo forte, mas mantive o rosto neutro. 5 anos atrás foi quando Sebastian decidiu passar 6 meses na Tailândia explorando o lado espiritual, enquanto eu cuidava do maior contrato da história da empresa. Isso é impossível, disse Sebastian, mas sem convicção. Eu sou o filho. É para eu herdar o negócio. O testamento de hoje é só sobre os bens pessoais do Sr. Wells, explicou o advogado com calma. A casa, os investimentos e algumas heranças de família. A empresa é da Ana desde 2019. Eu deixei escapar um pequeno sorriso. Olhei em volta e vi a família trocando olhares confusos. A comemoração de antes tinha virado incerteza. O rosto do Sebastian estava pálido e, pela primeira vez na vida adulta, ele me olhava com algo que podia ser respeito. Ou talvez fosse medo. Isso deve ser um engano, ele disse, a voz subindo de desespero. A Ana não sabe nada sobre administrar empresa. Ela só é a contadora. As palavras me acertaram como um soco, mas em vez de raiva, senti algo frio e calculado dentro de mim. Depois de 10 anos sendo tratada como só a contadora, o momento da verdade finalmente tinha chegado. Vi o rosto do Sebastian passar por descrença, raiva e pânico conforme a realidade batia. Não existe engano, disse o advogado, tirando um documento tão grosso que parecia um calço de porta. A senhorita Wells é a única dona e responsável pela Timbermere Brewen desde 15 de setembro de 2019. Seu pai fez isso para proteger a empresa de credores e garantir a continuidade sob uma gestão experiente. Gestão experiente. Essas palavras tinham um gosto doce mesmo sem eu falar. Eu tinha passado anos ouvindo Sebastian falar por cima de mim em reuniões, levando crédito por projetos que eu mesma tinha tocado do início ao fim, e aguentando as explicações arrogantes dele sobre conceitos que eu dominava desde antes dele saber preencher um cheque. Mas eu fiz faculdade de negócios, ele protestou, como se o diploma pagasse minha década de experiência real. Você tem um MBA de Portland State com nota 2.8, eu disse baixinho, falando pela primeira vez desde que o Sr. Harrison soltou a bomba. Num curso que você demorou 5 anos para terminar porque ficava trancando o semestre para se encontrar. A família inteira virou o rosto para mim, como se eu tivesse criado asas. A boca da tia Patrícia ficou aberta e meu primo Jake deixou a xícara cair no chão. O barulho ecoou, mas ninguém se mexeu para limpar. Ana, minha madrasta Diane falou em tom duro. Não é assim que se fala com seu irmão.
Você tem razão, eu respondi, me levantando da cadeira pela primeira vez desde que entramos na sala. Talvez eu deva usar o título correto. Sebastian, como dona da Timbermere Brewing, quero te agradecer formalmente pelos anos de contribuição mínima para o sucesso da nossa empresa. Eu via as mãos do Sebastian tremendo enquanto ele tentava entender o que eu dizia. O menino de ouro, que sempre ganhou tudo de graça, agora estava diante de uma realidade onde charme e contatos não iam salvá-lo. Isso é ridículo, ele disse, mas a voz já não tinha a confiança de antes. Papai nunca faria isso, ele sabia que eu ia assumir. A gente falava disso o tempo todo. Você falava, corrigi. Ele ouvia. É diferente. O Sr. Harrison pigarreou de forma educada. Talvez eu deva explicar todo o alcance da transferência da empresa. Senhorita Wells, seu pai foi muito detalhista nos documentos. Quer que eu continue lendo os detalhes? Eu assenti, me recostando na cadeira. Pela primeira vez em anos, senti que estava exatamente onde deveria estar. A família ao redor estava em choque, sem lembrar da comemoração de antes, tentando entender como tinham interpretado tudo errado. A transferência incluía todos os ativos, contratos, equipamentos e propriedade intelectual da empresa, continuou o advogado. A senhorita Wells também assumiu todas as dívidas e obrigações, que ela tem administrado com sucesso nos últimos 5 anos. O valor da empresa cresceu cerca de 40% sob a liderança dela. Sebastian fez um som engasgado. Olhei para ele e vi que o rosto tinha passado de pálido para esverdeado. Crescimento de 40% não era sorte. Era fruto de planejamento, investimentos estratégicos e incontáveis dias de 18 horas de trabalho, algo que ele nunca reconheceu. Agora, disse o advogado, podemos continuar com a divisão dos bens pessoais? A leitura do testamento pessoal foi como assistir a um acidente em câmera lenta. Sebastian herdou a casa da família, o que parecia impressionante até o Sr. Harrison mencionar a hipoteca de $300 mil. Ele também recebeu os investimentos pessoais do meu pai, que tinham sido bastante reduzidos nos últimos anos para bancar as aventuras de negócios e viagens longas do Sebastian. A coleção de bonecas antigas, anunciou o advogado, fica para Ana, junto com toda a documentação e avaliações. Sebastian até riu, mas soou mais como um latido do que risada de verdade. Tá vendo? Eu falei que ela ia ficar com as bonecas. Pelo menos isso faz sentido. Mantive o rosto neutro, mas por dentro eu estava quase tremendo de expectativa. A frase do meu pai sobre as bonecas não serem só questão de sentimento começava a fazer todo sentido. Nos últimos dias de vida, ele tinha mencionado documentação e avaliações, palavras que na hora pareceram sem importância. Sr. Harrison, falei com cuidado. O senhor poderia explicar melhor sobre essas avaliações? O advogado idoso sorriu, e eu percebi um brilho de travessura nos olhos dele. Claro. A coleção da sua avó tem 47 peças, incluindo várias bonecas raras Jumo dos anos 1870 e um conjunto completo de colecionáveis Madame Alexander antigos. A avaliação mais recente, feita no ano passado, deu à coleção um valor de $512 mil. O silêncio que se seguiu foi tão forte que deu para ouvir o estômago de alguém roncando. A risada do Sebastian morreu na garganta, e ele me olhou com a cara de quem acabou de perceber que estava jogando dama enquanto os outros jogavam xadrez. $500 mil, por bonecas, sussurrou a tia Patrícia. Bonecas antigas são investimentos sérios, explicou o advogado. A bisavó da senhorita Wells começou a coleção nos anos 1920, e cada geração acrescentou peças escolhidas a dedo. Seu pai tinha muito orgulho do conhecimento da Ana sobre a história e o valor da coleção. Eu sempre fui a pessoa da família que ouvia as histórias da vovó sobre cada boneca, que ajudava a pesquisar de onde vinham e a cuidar delas. Enquanto meu irmão Sebastião revirava os olhos e fazia piada de brinquedo velho e assustador, eu aprendia sobre artesanato, valor histórico e até o preço no mercado. Então, deixe eu ver se entendi, Sebastião disse devagar, quase em pânico. A Ana fica com uma empresa que vale milhões mais $500 mil em antiguidades, e eu fico com uma casa cheia de dívida. Você também fica com o carro do papai, a Diana falou meio fraca, como se uma caminhonete velha de 10 anos fosse equilibrar a situação. O Sr. Harrison, olhando as anotações, completou, a cervejaria Timbermere foi avaliada em $2,3 milhões no mês passado.
A senhorita Wells administra as finanças, operações e planejamento da empresa há 5 anos, sendo a dona majoritária. Eu vi Sebastião fazer as contas na cabeça, a cara dele mudando entre surpresa e derrota. 2,3 milhões pela empresa, mais meio milhão pelas bonecas, mais a satisfação de finalmente ter meu trabalho reconhecido. Enquanto isso, ele olhava para uma casa cara demais para manter e uma caminhonete que precisava de transmissão nova. Isso não pode ser legal, ele falou desesperado. Tem que ter algum jeito de mudar isso. A Ana enganou todo mundo. Na verdade, eu disse, me levantando e ajeitando a saia, acho que é hora de explicar como tudo aconteceu. 5 anos atrás, todo mundo se inclinou para frente sem perceber. Sebastião estava na Tailândia buscando seu centro espiritual, enquanto eu cuidava do projeto Patterson Heights. Você lembra, não é, Sebastião? O contrato de 20 milhões que quase deu errado por causa da licença. Os olhos dele rodaram a sala procurando apoio, mas ninguém defendeu. Todo mundo lembrava do Patterson Heights, porque foi o maior sucesso da empresa. Passei 3 meses lidando com urbanistas, consultores ambientais e comitês de zoneamento para resolver problemas que podiam ter acabado com tudo, continuei. Enquanto isso, nosso advogado descobriu que um subcontratado queria abrir um processo que podia falir a empresa. O Sr. Harrison confirmou, seu pai corria risco de responsabilidade pessoal, até com os bens da família, inclusive a casa. Então ele me chamou na sala dele, eu disse, lembrando da conversa como se fosse ontem. Ele falou que via como eu lidava com coisas cada vez mais difíceis e que queria proteger a empresa e a família. A solução foi transferir a empresa para quem realmente entendia como ela funcionava. Mas por que ele não contou pra gente? Perguntou Diana, já sem aquele tom acusador. Porque ele sabia exatamente como vocês iam reagir, eu respondi. Igual agora, chocados de pensar que a Ana poderia cuidar de algo mais complicado que uma barraquinha de limonada. Sebastião voltou a falar, isso é loucura. Ninguém pode simplesmente dar uma empresa milionária sem discutir com a família. Ele não deu, eu disse, firme. Eu conquistei. Cada dia de 18 horas de trabalho, cada crise que eu resolvi, cada relação que construí com clientes e fornecedores. Enquanto você postava foto em resort de praia no Instagram, eu garantia que nossos funcionários tivessem trabalho para voltar. Peguei minha pasta, que nem achei que ia precisar. Tenho 5 anos de registros mostrando o crescimento da empresa comigo no comando. Tenho depoimentos de clientes, fornecedores e funcionários. Tenho documento de cada decisão importante que tomei e de cada problema que resolvi. O Sr. Harrison ficou impressionado. Seu pai dizia que você era detalhista, mas não sabia que tinha reunido registros tão completos. Aprendi cedo que nessa família a gente tem que documentar tudo se quiser que acreditem que você realmente fez alguma coisa, falei, olhando direto pro Sebastião. Muitas vezes vi outra pessoa levar crédito pelo que eu fiz. A sala ficou em silêncio de novo, mas agora era diferente. Não era surpresa, era o desconforto de perceber que estavam errados sobre mim. E agora, o que acontece? Perguntou Sebastião, quase sussurrando. Olhei pro meu irmão, esse homem que passou 37 anos vivendo de charme e conexões da família, achando que tinha direito de herdar tudo que nosso pai construiu. Por um instante, quase senti pena dele. Agora você vai ter que se virar sozinho, igual eu fiz. Juntei meus papéis e me levantei, pronta para sair do escritório onde eu tinha acabado de me tornar uma das mulheres mais ricas de Portland. Antes de chegar na porta, virei de novo. Ah, e Sebastião, a empresa não está contratando. O depois da leitura do testamento foi tudo o que eu sonhei e mais. Sebastião saiu tropeçando do escritório do Sr. Harrison, parecia que tinha sido atropelado por um trem. Tia Patrícia e Diana cochichavam no corredor sobre surpresas injustas e filhos ingratos. Eu passei por todos de cabeça erguida, carregando a pasta com 5 anos de provas de que eu merecia cada centavo da herança. Ana, espera. Sebastião me chamou quando cheguei no elevador. A arrogância tinha sumido da voz dele, agora soava quase como desespero. A gente precisa conversar. Virei para encarar ele. O terno caro parecia gasto e o cabelo perfeito estava bagunçado. Conversar sobre o quê, Sebastião? Sobre como você nunca perguntou do meu trabalho? Sobre como achava que merecia herdar uma empresa que nunca quis entender?
Ou sobre como passou a última hora me chamando de burra na frente de todo mundo? Ele abriu a boca, mas fechou de novo, percebendo que qualquer resposta só ia piorar. Sabe qual é a parte engraçada? Continuei, entrando no elevador. Eu até teria trabalhado com você. Se tivesse mostrado um mínimo de respeito pelo que eu faço ou gastado 5 minutos para entender a empresa, poderíamos ter sido sócios. Mas você estava ocupado demais recebendo tudo de bandeja para perceber que outra pessoa fazia o trabalho. A porta começou a fechar e ele tentou me seguir, mas levantei a mão. Não. Você escolheu há muito tempo me tratar como invisível, como se eu não tivesse valor. Agora vai viver com as consequências. Quando o elevador desceu, vi o reflexo do Sebastião nas portas brilhantes. Ele estava sozinho no corredor, cercado pela família, que agora olhava para ele com a mesma mistura de decepção e pena que antes tinham guardado para mim. Enquanto você postava foto em resort de praia no Instagram, eu garantia que nossos funcionários tivessem emprego para voltar. Peguei minha pasta, que nem achei que ia precisar. Tenho 5 anos de registros mostrando o crescimento da empresa comigo no comando. Tenho depoimentos de clientes, fornecedores e funcionários. Tenho documentos de cada decisão importante que tomei e cada problema que resolvi. O Sr. Harrison ficou impressionado. Seu pai dizia que você era cuidadosa, mas não sabia que tinha juntado registros tão completos. Aprendi cedo que, nessa família, a gente precisa provar tudo se quiser que acreditem no que fez, respondi, olhando direto pro Sebastião. Muitas vezes vi outra pessoa levar crédito pelo meu trabalho. A sala ficou em silêncio, mas agora era diferente. Não era surpresa, era o peso de perceber que estavam errados sobre mim. E agora? Sebastião perguntou, quase sem voz. Olhei pro meu irmão, que passou 37 anos vivendo de charme e dos contatos da família, achando que tinha direito a herdar tudo. Por um instante, quase senti pena. Agora, você vai ter que se virar sozinho, igual eu fiz. Recolhi meus papéis e me levantei, pronta para sair do escritório onde tinha acabado de me tornar uma das mulheres mais ricas de Portland. Antes de chegar na porta, virei de novo. Ah, e Sebastião, a empresa não está contratando. O depois da leitura do testamento foi tudo que eu sonhei. Sebastião saiu do escritório tropeçando, parecia que tinha sido atropelado por um trem. Tia Patrícia e Diana cochichavam no corredor sobre surpresas injustas e filhos ingratos. Eu passei por todos de cabeça erguida, carregando a pasta com 5 anos de provas de que mereci cada centavo da herança. Ana, espera. Sebastião me chamou quando cheguei no elevador. A arrogância tinha sumido da voz dele, agora soava quase desesperado. A gente precisa conversar. Virei para ele. O terno caro parecia gasto e o cabelo perfeito estava bagunçado. Conversar sobre o quê, Sebastião? Sobre como você nunca perguntou do meu trabalho? Sobre como achava que merecia herdar uma empresa que nunca quis entender? Ou sobre como passou a última hora me chamando de burra na frente de todo mundo? Ele abriu a boca, mas fechou de novo, percebendo que qualquer resposta só ia piorar. Sabe qual é a parte engraçada? Continuei, entrando no elevador. Eu até teria trabalhado com você. Se tivesse mostrado um mínimo de respeito pelo que eu faço ou gastado 5 minutos para entender a empresa, poderíamos ter sido sócios. Mas você estava ocupado demais recebendo tudo de bandeja para perceber que outra pessoa fazia o trabalho. A porta começou a fechar e ele tentou me seguir, mas levantei a mão. Não. Você escolheu há muito tempo me tratar como invisível, como se eu não tivesse valor. Agora vai viver com as consequências. Enquanto o elevador descia, vi o reflexo do Sebastião nas portas brilhantes. Ele estava sozinho no corredor, cercado pela família, que agora olhava para ele com a mesma mistura de decepção e pena que antes tinham guardado para mim. 3 semanas depois, eu estava sentada no meu escritório recém-redecorado na sede da Timbermere Brewing, revisando planos de expansão que teriam sido impossíveis com o Sebastião no comando. A plaquinha na mesa escrito proprietária e diretora executiva ainda me dava um friozinho bom toda vez que eu olhava. Minha assistente bateu na porta. Senhorita Wells, o Sebastião Wells está aqui para ver você. Ele disse que é seu irmão. Levantei os olhos da planta arquitetônica que estava espalhada na mesa de reunião.
Pela janela, dava para ver nossa nova obra, um condomínio sustentável que ia sair na matéria da Portland Business Journal no mês seguinte. Aquele projeto era minha ideia, minha visão, minha responsabilidade. Manda entrar, falei. Sebastião entrou no escritório parecendo alguém que não dormia fazia semanas. A roupa estava amarrotada, o cabelo bagunçado e o corpo curvado, como quem não tem mais saída. Belo escritório, disse, mas sem convicção. Ouvi falar que você está expandindo para construção sustentável. Estamos, respondi, sem me levantar nem oferecer cadeira. É um mercado em crescimento e estamos prontos para ser líderes regionais em construção verde. Ele olhou devagar para as minhas paredes cheias de prêmios, para os quadros dos projetos finalizados e para os certificados de arquitetura que conquistei enquanto ele estava viajando pelo mundo. Ana, disse por fim, eu preciso de um emprego. As palavras ficaram pesadas no ar. Eu percebi que esse era o momento que eu esperava sem nem saber. Sebastião Wells, o queridinho que nunca tinha trabalhado de verdade, estava pedindo emprego para a irmã mais nova. Sinto muito, falei, e era sincero, mas não estamos contratando. A vida do Sebastião desmoronou rápido depois da leitura do testamento. Logo se espalhou em Portland que o grande herdeiro da Timbermere Brewing não tinha herança nenhuma, porque a irmã já tocava a empresa há anos. A imagem dele como futuro líder de negócios caiu por terra quando ficou claro que não tinha experiência nenhuma. Tentou emprego em construtoras e incorporadoras, mas todas sabiam da história da família Wells. A casa da família virou um peso enorme, e ele acabou aceitando trabalhar como vendedor numa concessionária de carros, enquanto tentava pagar a hipoteca de um imóvel que não tinha condição de sustentar. Em 6 meses, teve que se mudar para um apartamento pequeno e assistir de longe eu expandir o negócio que ele sempre achou que seria dele, sabendo que anos de desprezo pelas minhas contribuições custaram tudo o que esperava herdar. Quando assinei o contrato do nosso quarto grande projeto de expansão, pensei em como as zombarias dele, sem querer, me prepararam para esse momento. O desprezo constante me obrigou a registrar cada sucesso, provar cada decisão e criar um histórico tão sólido que, quando a verdade apareceu, ninguém questionou minha liderança. Aprendi que, às vezes, a vingança mais doce é deixar a pessoa descobrir sozinha que quem ela subestimou era, na verdade, quem mandava o tempo todo.